Aleluia. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Irmãos, me faz a gentileza, olha comigo Salmo 1, por favor. Salmos 1, o verso 1. Salmos 1, o verso... Quem sabe que dia é hoje? Hã? Não sabem? Hoje é o segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Dia de quê? Dia da Bíblia. Olha que legal, irmãos. Dia da palavra de Deus. E olha o que diz o Salmo 1, por favor. Salmo 1, o verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim, todos encontraram? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra nesta manhã. Que a tua força e graça repouse sobre nós como igreja. É o que eu te peço agora no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, os salmos já começam dizendo para nós sobre a importância da Bíblia. E o Salmo 1, ele vai fazer para a gente aqui uma comparação entre o justo e o ímpio. E a comparação que o Salmo 1 vai fazer aqui para a gente, o que ele vai colocar como parâmetro para diferenciar o ímpio do justo, é exatamente qual conselho nós seguimos. Ele vai dizer que alguns vão seguir o conselho dos ímpios, vão se deter no caminho dos pecadores, ou seja, ele vai ouvir e vai trazer para si como conselho de vida aquilo que os ímpios estão dizendo. E quem é o ímpio? O ímpio é aquele que comete impiedade, é o que pratica as coisas que desagradam a Deus, é o que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus, de conhecer a Bíblia. Então o Salmo 1 vai dizer que alguns seguem a sua vida segundo o conselho dos ímpios. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver pornografia, não tem nada a ver você dar um calote em alguém, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver você, casamento está ruim, separa, arruma outro, o que tem? Não tem nada a ver. Os conselhos dos ímpios, muitas das vezes são os conselhos que às vezes a gente escuta no trabalho, no ônibus, sim ou não? Na rua, no comércio. É o conselho de quem comete impiedade. E algumas pessoas trilham a sua vida segundo o conselho dos ímpios. Aquilo que ele vai escutando dos ímpios, ele vai colocando como rota da vida. E aqui está dizendo, olha, nem se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? O caminho dos pecadores é uma estrada de vida, onde o pecado se torna algo natural, onde o pecado se torna como parte da vida. A pessoa mente, mas é como se estivesse falando a verdade. Tem gente que mente tão bem, sim ou não? Ele mente tão bem, que até ele mesmo se convence do que ele está falando é verdade, mas é mentira. Ou seja, é a rota, é o caminho dos pecadores, que o tempo todo vão sempre optar por práticas injustas. Então,
primeiro salmo, o salmo primeiro está dizendo, cuidado, para não seguir o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, o conselho dos ímpios, nem está na roda dos escarnecedores, aqueles que falam mal um do outro, aqueles que falam mal da igreja, aqueles que falam mal de Deus, aqueles que falam mal o tempo todo do governo. Você já parou para pensar que tem gente que não consegue conversar 5 minutos sem falar mal de alguém ou de alguma coisa? Sim ou não? Ele vai falar mal de qualquer coisa, ele vai escarnecer de alguém, ele vai escarnecer de alguma situação. Então o Salmo primeiro está dizendo, olha, não ande por esse caminho, não limite a sua vida nessa situação, sendo aconselhado por ímpios, caminhando no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. O Salmo primeiro vai dizer o seguinte, olha, faz diferente, tenha prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então o Salmo primeiro vai dizer o seguinte, que o melhor conselho para mim e para você, não é o conselho dos ímpios, mas é o conselho da palavra de Deus. Tem alguém aqui comigo esta manhã? Diz comigo, o melhor conselho para minha vida está onde, gente? Na palavra de Deus. O melhor conselho para darmos os filhos está onde? Na palavra de Deus. Então o salmista está dizendo o seguinte, olha, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz. Então mais do que feliz é um homem, é a pessoa que ela tomou uma decisão, ela não anda segundo o conselho dos ímpios, ela não anda no caminho dos pecadores, ela não se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o prazer desta pessoa está em meditar na palavra, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite, ou seja, no início do dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa com alguém, antes de sair para o trabalho, ele tem alegria de se assentar e ser aconselhado pela palavra de Deus. Ele tem alegria de se assentar e se alimentar da palavra, da Bíblia, que vai orientar a vida, que vai trazer paz para o coração, de dia e também de noite. Quando termina o dia, antes mesmo de repousar, antes mesmo de ir para a cama, ele senta e ele vai se alimentar da palavra, ele vai agradecer a Deus por mais um dia que Deus o concedeu, ele vai ver na palavra, quando a Bíblia está dizendo, por exemplo, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar. Ele medita de noite, porque a palavra vai limpar do nosso coração toda preocupação, ela vai limpar do nosso coração toda tristeza que nós tivemos durante o dia, toda angústia durante o dia. Você vai poder deitar e ter uma noite de paz, você vai deitar e ter uma noite de descanso, porque é uma promessa da palavra de Deus para a tua vida. Bem-aventurado, mais do que feliz é um homem que toma a decisão de andar nos caminhos do Senhor e pautar a sua vida na palavra de Deus. Tem um crente comigo aqui esta manhã? Tem alguém comigo aqui esta manhã que pode dizer um glória a Deus? Então o salmista vai dizer que o segredo, irmãos, para uma vida feliz não está naquele livro bonito de autoajuda que você viu lá na leitura. Ele pode até te ajudar em alguma coisa, mas o segredo para ter uma vida feliz está na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa está aqui. Sim ou não, irmãos? Tudo que a gente precisa para criar os filhos está aqui, para conduzir a nossa vida está aqui. É através dessa Bíblia que eu descobri que eu era pecador. É através da Bíblia que eu descobri que eu precisava mudar de vida. É através da Bíblia que eu descobri que Jesus é o Filho de Deus e que entregou a vida na cruz do Calvário e morreu no meu lugar. É através da Bíblia que eu descobri que eu era pecador. É através da Bíblia que eu descobri, que eu aprendi que existe o inferno. É através da Bíblia que eu entendi que existe o pecado. É através da Bíblia que eu entendi que eu, como pecador, estava condenado ao inferno. Mas também é através da Bíblia que eu descobri que havia uma chance para mim. É através da Bíblia que eu descobri que havia uma chance para nós. É através da Bíblia que eu descobri que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, de toda injustiça. É através da Bíblia que eu descobri que eu não valia nada, mas Jesus pagou um preço alto por mim mesmo, eu não valendo nada. É através da Bíblia que eu descobri que quando eu fechar os olhos dessa terra, eu vou abrir os olhos no céu, diante do meu Jesus. É através da Bíblia que eu descobri
descobri que a vida aqui pode durar em 70, 80, 90 anos, mas a Bíblia me ensinou que a vida não se resume nessa terra, mas há uma vida eterna que espera por você, que espera por mim. A Bíblia me ensinou que por pior que o dia esteja hoje, amanhã pode ser um novo dia, amanhã há uma nova esperança. A Bíblia me ensinou que mesmo no ano de pandemia, não andeis ansiosos acerca da vida, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. A Bíblia me ensinou a descansar em Deus, a confiar em Deus. A Bíblia me ensinou a orar, a Bíblia me ensinou a cantar, a Bíblia me ensinou a levantar as mãos e dizer a Jesus: Tu és Rei, Senhor da minha vida, meu Salvador, meu Senhor. A Bíblia me diz que eu não ando sozinho, a Bíblia me diz que Jesus está comigo todos os dias da minha vida. A minha Bíblia diz que Ele está comigo até a consumação dos séculos. A minha Bíblia diz que o diabo não pode me tocar, não pode te tocar. A minha Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor e nada vai me faltar, nada vai nos faltar. A minha Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A vara e o cajado dele nos consolam, nos confortam. A minha Bíblia diz que eu sou abençoado por Deus. A minha Bíblia diz que eu posso sonhar, que eu posso ter esperança. A minha Bíblia diz, meus amados irmãos, que é possível ser feliz mesmo em meio a um mundo caótico. Onde é que nós aprendemos isso? Na Bíblia. Onde, irmãos? Na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia me fala sobre as promessas de Deus. A Bíblia me fala que eu faço parte do plano de Deus. A Bíblia fala que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou. Então olha como nós precisamos da Bíblia. Cadê a tua Bíblia? Pega a tua Bíblia nesta manhã. Se você não tem uma Bíblia, eu quero te incentivar. Compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Ou passa lá atrás, compra, encomenda, ou vai no centro, encomenda, entra na internet, faz alguma coisa. Compre uma Bíblia. Não é pecado você ter a Bíblia no celular. É melhor você ter a Bíblia no celular do que qualquer outro aplicativo. É melhor você ler a Bíblia no celular do que ler qualquer outra mensagem no WhatsApp. Sim ou não, irmãos? Claro, não é pecado ter a Bíblia. Mas eu queria incentivar a ter uma Bíblia, assim, física. Ter uma Bíblia. Ler a Bíblia. Escrever na Bíblia. Orar a Bíblia. Aprender o que a Bíblia diz sobre você. Aprender sobre as promessas da Bíblia. As promessas que Deus fez. É importante termos uma Bíblia como essa. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Por que eu preciso de uma Bíblia, pastor? Olha comigo o Salmo 119. Por gentileza. O Salmo 119. O verso 105. Quem encontrou diz amém. O que você precisa para andar num caminho que não tem luz? Você precisa de uma lâmpada, precisa de uma luz, precisa de uma lanterna, sim ou não, gente? A gente sabe que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo anda em trevas. Mas olha o que a Bíblia diz para nós. Por que a gente precisa de uma Bíblia? Porque o Salmo 119, 105, olha aí comigo, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos dizer de novo? Vamos ler isso junto, todo mundo? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos falar isso bonito, bem alto esta manhã? Vamos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo que para eu não tropeçar, o meu caminho tem que estar iluminado.
Para eu não tropeçar, eu preciso ver por onde eu estou andando. Para eu não errar o caminho, eu preciso enxergar o caminho. O salmista está dizendo então, que qual é a lâmpada que vai me guiar? Qual é a luz que vai iluminar o meu caminho? Não é a luz da CEMIG, e nem a luz do sol, e nem a luz da lua. A luz do sol, da CEMIG, pode até iluminar a rua por onde você passa, mas você há de convir comigo, que todos nós passamos pela mesma rua, mas muitas das vezes estamos trilhando caminhos diferentes. Sim ou não? Muitas pessoas passam por esta rua, mas com destinos diferentes. Elas estão passando nessa rua, mas o destino é diferente. Então a luz lá de fora ilumina a rua, mas eu estou dizendo de uma luz que não é para iluminar a rua, mas é para iluminar os meus passos, as minhas decisões. É para me direcionar naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou fazer, nas decisões que eu vou tomar. É aquilo que é a luz que vai direcionar os meus pensamentos, o meu coração, o meu desejo, o meu destino. E eu creio no nome de Jesus que o nosso destino é o céu. Quem concorda comigo diz glória a Deus aqui esta manhã. Por isso precisamos da Bíblia na nossa vida, meditar de dia e de noite, para que ela possa guiar os nossos passos. Volta uma página na sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o Salmo 119, o versículo 9. Olha que interessante. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz: como purificará o jovem o seu caminho? Olha a pergunta do salmista: como que um jovem pode purificar o seu caminho? Ele fala assim de um jovem purificar o caminho, porque ele está falando do ímpeto que às vezes o jovem tem, do desejo de uma vida aventureira, e muitas das vezes de tomar decisões erradas, de muitas das vezes se envolver com coisas erradas. E quando a gente olha para a juventude de hoje, para os adolescentes, quando você olha tudo que está nas mãos, as possibilidades que tem de pecado, de erro. No culto das 8, por exemplo, eu estava conversando aqui com o senhor, e a gente estava falando, por exemplo, sobre alguns anos atrás, como era muito mais difícil o acesso de um jovem, por exemplo, a uma pornografia. Era muito difícil, o acesso era complicado. Hoje não, hoje o acesso ao pecado se tornou cada vez mais fácil. Sim ou não, gente? Sim ou não, irmãos? Está na palma da mão de muitos, que é o celular, que se tornou cada vez mais fácil. Então como que eu vou conduzir os jovens? Ou como você que é jovem, como é que você vai conduzir sua vida? Como que você vai conseguir purificar o teu caminho? Como que você vai conseguir ter uma vida santa diante de Deus? Uma vida que agrada a Deus, mesmo diante das pressões da escola, da pressão às vezes dos amigos, nas oportunidades, dos pratos que tem às vezes na mão, no celular, te chamando para um erro. Como que nós pais vamos conduzir os filhos para uma vida pura, para uma vida de santidade? A gente percebe que as crianças vão perdendo a inocência cada vez mais cedo. Como conduzi-los para um caminho puro? A Bíblia diz, o Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? E ele termina dizendo, como é que vai fazer? Observando o quê? Observando-o conforme a tua palavra. Os tempos mudaram, mas a Bíblia continua a mesma. Os tempos mudaram, mas a Bíblia continua nos ensinando o caminho correto. Posso ouvir um amém aqui essa manhã? Os tempos mudaram, mas a receita é a mesma. A receita é a mesma. Apesar de anos atrás, eu estou dizendo, como o acesso era difícil, quem sabe o acesso a uma pornografia era muito mais difícil, mas muitos de nós que estávamos lá vencemos essa fase por causa da palavra de Deus na nossa vida. Quem concorda comigo diz amém.
Então os jovens de hoje, se têm um acesso mais fácil, mas a dificuldade é a mesma, o pecado é o mesmo, e o pecado se combate com o mesmo remédio, que é a santidade, que é a palavra de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Ensinar os nossos filhos a amarem a palavra, ensinar os nossos filhos a conhecerem a Bíblia. O que nós precisamos fazer para purificar o nosso caminho? Nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, viver a Bíblia, e assim nós teremos um caminho puro diante do nosso Deus. Quem concorda comigo diz amém esta manhã. E para eu terminar, o verso de número 11, o salmista diz assim, o versículo de número 11: escondi a tua palavra, onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pastor, qual é o remédio para eu pecar menos? Pastor, o que eu faço para conseguir ter uma vida de santidade? Pastor, o que eu faço para errar menos? O que eu faço para agradar mais a Deus? Salmo 119, verso 11 diz: esconde essa palavra no seu coração, e ela vai te orientar para que você não peque contra Deus. Tem alguém aqui comigo esta manhã? Pega essa Bíblia, tira ela das páginas e traz para dentro do coração. Quando o salmista está dizendo, eu escondi a tua palavra no meu coração, ele está dizendo, eu aprendi a amar a tua palavra de tal forma que ela está aqui no meu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. Quem enche o coração de Bíblia fala sobre a Bíblia. Quem enche o coração de Bíblia murmura menos. Quem enche o coração de Bíblia reclama menos. Quem enche o coração de Bíblia fala menos mal dos outros, fofoca menos. Sim ou não, gente? Quem quer mudar o seu palavreado? Pastor, como é que eu faço? Eu não consigo. Quando eu assusto, eu já falei um palavrão, uma palavra ruim. Como é que eu faço para mudar isso? Enche o coração de Bíblia. Aprenda a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Mas o problema é que muitos de nós, a gente enche o nosso coração das notícias ruins, a gente enche o nosso coração de política, a gente enche o nosso coração de um monte de coisa, e quando a gente vai falar, a gente fala daquilo que está cheio o coração. Mas um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, quando abre a boca, precisa fluir de dentro dela um rio de água viva. Quando você abre a boca lá no seu trabalho, você não abre a boca para reclamar junto, você abre a boca para dar uma palavra para eles. Quando você abre a boca dentro de casa, você não abre a boca para amaldiçoar um filho, para dizer para o seu filho, ó praga, sai para lá, não. Quando você abre a boca dentro de casa, se o teu coração está cheio da palavra, você abre a boca para abençoar, para corrigir, para orientar, mas com a sabedoria que vem do alto, que já está nas tuas mãos, mas precisa apenas uma coisa nesta manhã: sair das mãos e vir para o coração. Eu quero orar com você esta manhã, e eu queria nesta manhã orar junto com você, e nós vamos pedir ao Espírito Santo para que coloque em nós uma paixão pela Bíblia, um amor pela Bíblia. Deixa eu ouvir um amém aqui esta manhã. Um amor pela Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Responde para você. Já leu a Bíblia toda? De pegar de Gênesis e ir lendo até Apocalipse? Já leu a Bíblia toda? Sim ou não? Pensa comigo nesta manhã. Você lê a Bíblia
Todos os dias. Todo dia você lê ela. Você entraria numa mesa de cirurgia com um médico e de repente você descobrir que esse médico, a última vez que ele leu qualquer coisa sobre cirurgia, sobre aquela enfermidade, já tem 10 anos atrás, você confiaria nele? Não. E às vezes as pessoas que estão à nossa volta querem uma palavra sua de esperança, uma palavra, a pessoa que precisa ouvir alguma coisa de você, mas a gente não tem o que falar, a gente não tem o que entregar, porque a gente não lê a Bíblia, não enche o coração da palavra. Pelo que esta manhã, no dia da Bíblia, nós vamos nos levantar hoje, vamos orar e vamos dizer: Deus, eu quero a tua palavra, não apenas nas minhas mãos, não apenas no celular, eu quero esta palavra, onde? No coração.